penso que é boa, né? Então, assim, vários canais eu acompanho alguns programas, mas eu acredito que são pontuais também. Então, é um dia específico ou outro, não existe uma programação meio que regular, né, sistemática que trate sobre esse tema. Mas geralmente é um final de semana, então, onde você tem uma certa associação, né? Então, ok, eu tenho mais tempo, né? Então eu vou acessar, durante a semana eu estou trabalhando, então assistirei alguns programas específicos e isso me estimulará, então, inclusive, viajar nas minhas próximas férias. Mas eu penso que todos os canais, de certa forma, né, então, de televisão, eles têm um programa, não digo que todos, mas a grande maioria, para não errar, podemos dizer assim, mas eu penso que poderia ser mais regular, sistemático, não somente nos finais de semana, por exemplo, mas que tivesse uma tônica, né? Então, e não só a viagem para estimular, né? Então, os programas televisivos para estimular as viagens, mas que até as pessoas que residem na própria cidade não conhecem, por exemplo, alguns aspectos da história, da memória, da cultura, dos próprios atrativos naturais e culturais, que poderiam ser incluído como uma atividade, uma rotineira de lazer, mas não essa perspectiva do turismo em si, mas um local de entretenimento da família e que realmente ele pudesse usufruir, né, então, desses locais, desses espaços para uma prática de entretenimento mesmo, né? Então, mas os programas poderiam também apontar mais ou tentar equacionar, equilibrar elementos mais locais também, do caráter do município, ou da região, ou do país, Brasil, e focar menos outros países, né? Então, eu penso que também se estimula muito. Então, às vezes, poucos programas que tem, ao invés de estimular, né, a viagem própria no Brasil, são exibidos programas do continente europeu ou até mesmo Ásia. Não que isso seja ruim, mas tentar equacionar, né, tentar equilibrar essa oferta, né, de programas e de temas para os telespectadores de uma forma geral. Do ponto de vista da pós-graduação, não podemos ficar somente com acesso aos livros e alguns artigos periódicos indexados, por exemplo, artigos científicos. Então, nós precisamos, assim como um pesquisador vai a campo, entrevistar, depende da pesquisa específica, eu vou trabalhar com comunidades quilombolas, comunidades indígenas ou comunidades de pescadores, caiçaras, enfim, eu preciso também ter o outro lado, né, a outra ótica, pessoas que trabalham com pesquisas focadas na questão da imagem, né, então, do marketing, da questão da publicidade. E a televisão, de uma forma geral, ela que nos municia, né, então permite que tenha esse material que deve ser, porque na verdade ela influencia, né, então o poder de decisão dos telespectadores, pessoas que são induzidas, por exemplo, a viagem, a mídia, por exemplo, de uma forma geral, assim como o preço é um elemento fundamental, que é um fator determinante, né, que estimula as pessoas a viajar ou não. Então, na verdade, isso é disseminado, então os alunos, de uma forma geral, quer seja da graduação ou da pós-graduação, utilizam desse instrumento para perceber o fator de impacto, né? Então, que os programas, por exemplo, exercem nesse processo de decisão, né, de compra, que está muito relacionado à questão do comportamento do consumidor, de uma forma geral, pensando numa perspectiva de gestão, né, que quer ser de empresas privadas ou instituições públicas também. Então, eu vejo isso, os programas, de uma forma geral, como fundamentais, né? Então, sem eles, na verdade, uma parcela das pesquisas não seriam contempladas, porque não teria, podemos dizer, elementos, né, para que realmente pudessem ser confrontados com os aspectos teóricos. Então, na verdade, assim como eu vou a campo, eu posso utilizar o recurso, né, dos programas, por exemplo, para que seja base da minha pesquisa. É uma crítica, inclusive, que eu faço. Então, na verdade, existem programas, sim, que são possíveis, né, para atender todas as parcelas, todas as classes, né, da população brasileira, por exemplo. Mas, eu penso que tem muitos aspectos também que focam muito para um público mais classe A, né, enfim, que realmente teriam condições de viajar. Mas os programas, de uma forma geral, eles
atendem, na verdade, né, exibem, na verdade, eu creio que pode atender, na verdade, todas as classes sociais. Mas, em linhas gerais, são aqueles programas que eles focam muito o atrativo em si, né? No atrativo, mas não se pensa muito como acessar, né, esse atrativo. Então, eu penso que seria uma fragilidade de alguns programas, por exemplo. Então, você vê, né, então, o acesso, quais são os serviços existentes, turísticos, por exemplo, mas o Brasil ainda há um custo muito elevado para se viajar dentro do próprio país. Então, na verdade, que tipo de automóvel, né, de veículo, por exemplo, eu iria utilizar? Se é um transporte aéreo, se é rodoviário, se é hidroviário, né, então marítimo. Então, na verdade, na hora que se pensa nisso, né, então se exibe, se divulga, né, esses locais, mas aí, na verdade, o próprio telespectador, ele não tem essa informação. E a informação, não digo de forma geral, mas alguns programas eu percebo que estão mais focados para apresentar os atrativos e não o custo, por exemplo, né, de chegar e aonde conseguir acessar essa informação. E aí a internet, na verdade, acaba, de certa forma, complementando, ser uma ferramenta de busca, de complementação para acessar esses locais que são exibidos nos programas televisivos, por exemplo. Mas eu penso que, em linhas gerais, tentando fechar, os programas eles atendem mais uma classe, um pouco mais A e B, né, mas que tem um poder aquisitivo maior, do que, né, então, produtos e serviços, né, então, que tenham acesso para a população em geral, né, então classe C, D e E, ou seja, populações que tenham um menor poder, né, então, de compra. Trabalhar com turismo, eu preciso de informações, né, então a informação chega através de alguns mecanismos, né, então, e a mídia é fundamental. E o jornalismo, inclusive, existe uma associação brasileira de jornalistas voltados para o turismo, né, que, se eu não me engano, é a Abrajet, então, que trabalha bastante com esse foco, inclusive fazendo matérias específicas, né? Então, aí nós trabalhamos com fan tours, por exemplo, que são viagens específicas que deslocam um número expressivo de jornalistas que fazem matérias sobre um determinado destino e em contrapartida, a partir dessa viagem, os jornalistas envolvidos nessa viagem específica que nós chamamos no turismo de fan tours, por exemplo, eles acabam sendo publicadas, né, essas matérias, quer seja na mídia impressa ou na mídia televisiva. Então, qual é o propósito disso? É o propósito de fazer com que a própria população conheça, inclusive, né, então, alguns atrativos que nem a população conhece. Às vezes é muito comum isso. Às vezes o turista conhece mais uma cidade do que a pessoa que reside naquela cidade. Mas isso ela acontece por quê? Por conta dos jornalistas, né? O jornalismo focado para a questão do fomento do turismo. Então, e esses jornalistas que fazem parte desse fan tours, na verdade, eles disseminam isso, e isso é uma ação meio que sistematizada, regular, que acontece em muitos estados, né? Alguns mais, outros menos, né? E países de uma forma geral também. Então, daí a necessidade e o papel relevante que o jornalismo tem para fomentar a atividade turística. Algumas dicas também, o que eu vejo que poderia ser ampliado ou melhorado é que, geralmente, o que é apresentado é numa perspectiva específica, num olhar talvez voltado para um público específico, né? Então, tem muitos locais, alguns serviços, algumas coisas que são curiosidades dentro de uma cidade, de um país, que não são destacados, né? Então, na verdade, mas aí eu penso que o fato de termos vários programas, ou até em várias emissoras, por exemplo, de TV, umas focam mais para um público, outros focam para o outro público, e, de certa forma, se nós pudéssemos conjugar todos esses programas, penso que seria atendido, né, todos os interesses das diversas classes sociais, por exemplo, no Brasil. Mas, sim, penso em linhas gerais são válidas, porém, quando você, acho que como tem vários tipos de turistas, né, tem talvez um programa específico que mostra o óbvio, né, então aquilo que todo mundo já conhece. Penso que poderia ampliar, né, então, os programas e explorar mais aspectos pitorescos, né, peculiares, singulares daqueles locais.
que também existe, é como se pensasse que há só um tipo de turista, né, que gosta daquela... e aí, no turismo, por exemplo, nós, do ponto de vista teórico, nós temos 3 grandes tipos de turistas, assim, em linhas gerais, né, que nós chamamos que seria o psicocêntrico, o alocêntrico e o mesocêntrico, né? Então, que é aquele, o alocêntrico, por exemplo, é aquele que gosta de descobrir coisas novas, aquele que não gosta de um volume grande, né, de pessoas, que gosta de locais com serviços ainda mais pitorescos, né? Então, é aquele que geralmente não viaja para o mesmo local sempre, né? São aqueles primeiros descobridores, né? Então, de destinos turísticos, né, que depois se consolidam. O mesocêntrico que trabalha, que gosta, né, então, de alguns serviços semelhantes que está na casa dele, ele não vai para muitos locais, né, então vai para o mesmo local sempre, ou repete muito. E o psicocêntrico também, que ele trabalha numa perspectiva semelhante ao do mesocêntrico, só que ele viaja em com grupos, né, então, na verdade, ele se sente mais à vontade. Enfim, em linhas gerais, eu tenho 3 grandes tipos de turistas que, de certa forma, os programas deveriam pensar, né? Então, nessas dicas, porque, na verdade, poderia atender, na verdade, um público mais abrangente, né, do que um público bem específico.